Shalom! Seja bem-vindo a mais uma live de segunda na terça com o pastor Rodrigo de Almeida, esse que vos fala. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para começarmos uma outra série de ministrações que eu tenho certeza vai edificar muito a sua vida. E eu senti um profundo desejo, uma igreja muito amada, já fica aqui meu abraço, pastor Genilson, pastora Gianelli, pastor Marquinhos, pastora Vânia, do MiFi, no Rio de Janeiro, igreja que fica em Bangu. Meus amigos fizeram nesse último sábado um seminário de batalha espiritual. E é um tema que me atrai bastante. Eu tive oportunidade de alguns anos atrás ministrar muito sobre libertação. Trabalhei, pastor Aguinaldo Freitas, que me ordenou, me deu a oportunidade de dirigir trabalho de libertação. Nós dirigimos círculo de oração, muito bacana. E círculo de oração, não, perdão, consagração. E nós trabalhamos bastante sobre isso, então é algo que mexe bastante comigo, eu gosto demais. Então nós vamos trabalhar aqui um mini seminário de batalha espiritual. Claro, queridos, a gente não vai entrar nas ricas profundezas que eu tenho certeza que lá no MiFi, presencialmente, um dia inteiro de ministração, você consegue ter. Aqui nós vamos ter algumas lives às terças-feiras falando do assunto, mas o nosso objetivo é ser bem central. Eu vou deixar aqui as nossas redes sociais ao lado, bem aqui do lado, enquanto eu vou te falar o que nós vamos falar nas nossas lives. Então, nessa primeira live de hoje, nós vamos ter a história, como é que surge essa ideia de batalha espiritual, esse conceito. Vamos falar sobre a definição das ministrações, que é o que eu vou te passar aqui. Vou te dar uma base fundamental bíblica e responder algumas questões, né, que já me enviaram. Mas é importante você estar aí atento às nossas redes sociais, porque aqui pelo YouTube você pode deixar lá na caixa de comentário a sua pergunta. Na próxima live vou estar respondendo a sua pergunta em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E no Instagram você pode mandar mensagem no direct. Vai lá, nos segue, @pastor Rodrigo de Almeida no Instagram, pastor.rodrigo no Instagram. E aqui no nosso canal no YouTube, você deixa seu comentário, manda pergunta. Agora o YouTube tem lá o íconezinho do chat, manda uma pergunta lá no chat pra gente, que a gente vai responder você em nome de Jesus. Se você quiser uma resposta ainda mais particular, você pode mandar sua mensagem, manda seu número de telefone, seu WhatsApp, a gente tenta responder você também pelo WhatsApp, amém? Mas vai ser muito bacana. Então, hoje, nós vamos falar sobre a história, definições das ministrações, né? Definir qual vai ser a nossa linha de trabalho, base fundamental bíblica e responder algumas questões que já são necessárias. Na segunda live, nós vamos falar sobre batalhas mais frequentes, tipos de sonhos, também perguntas e respostas. Na terceira, nós vamos falar sobre a oração, a intercessão, imposição de mãos, declarações, também vamos falar sobre jejum, perguntas e respostas, sempre em todas as lives. Na última ministração, está preparado para a gente falar sobre demônios, que é na quarta ministração. E aí nós vamos ter perguntas e respostas também. Pastor, está fechado isso aí? Claro que não. Às vezes vão surgir perguntas e respostas que vão gerar uma próxima ministração. Mas aí eu conto com a sua participação, que será fundamental para esse trabalho. Amém? Eu quero orar com você, me permite orar? Vamos orar juntos agora? Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que está conosco aqui já ao vivo neste dia, nessa terça-feira, mas também pedir a tua bênção para aqueles que vão assistir mais tarde, que vão alcançar essa palavra mais tarde, que haja sobre eles a unção do teu Espírito para entender aquilo que o Senhor tem para o nosso tempo, porque esse é um assunto propício aos nossos tempos. Pedimos que a tua graça nos baste e que o teu amor nos preencha, complete em nós a vontade e o querer que é do Senhor. Muito obrigado. Abençoa-nos nessa ministração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, para a gente entender,
quando a gente fala sobre seminário é lugar onde você semeia. Então, quando a gente fala de um seminário, participar de um seminário, eu sou uma terra que estou sendo semeada. Cabe a mim ter uma boa terra para que o fruto germine, cresça e produza segundo a sua própria capacidade. Então, eu quero dizer para você que é muito importante que você possa, assim como eu, estar disposto a entender do assunto. É claro que existem debates, é claro, queridos, preste atenção. É um assunto que é muito polêmico. Os mais tradicionais vão dizer que não existe, os mais pentecostais vão dizer que é libertação, mas existem nuances e nós queremos trabalhar isso. Por isso que nesse primeiro momento eu quero te contar a história de onde surge essa questão da batalha espiritual. Mas em primeiro lugar, eu quero compartilhar um texto, porque sem lermos Bíblia não existe uma ministração efetiva. Amém? E para isso eu te convido Mateus, capítulo de número 4, no versículo de número 1. Nós vamos ter aí a palavra do Senhor. Então, é um texto muito conhecido, tentação de Jesus, né? E aí a gente vai ler do 1 ao 11. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, deixa eu melhorar aqui, que subiu um pouquinho demais. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe também Jesus: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Queridos, que texto profundo e maravilhoso. Nós vamos guardar essa ministração no seu coração aí, e nós vamos falar dela posteriormente. Ela vai ser a base para todas as nossas ministrações, ok? Então guarde aí Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, tentação de Jesus após Jesus ser batizado, é o que nós vamos estar trabalhando. Bom, mas vamos falar sobre um pouquinho da história da batalha espiritual, né? Existem algumas raízes teológicas e bíblicas. A narrativa de uma queda de anjos, né, e uma guerra celestial, ela... Deixa eu melhorar aqui a minha posição, que como tem bastante informação, eu fiz a colinha ali, porque não dá pra gente, né, guardar tudo e precisa de um roteiro, senão a live fica perdida, né, queridos? Então vamos lá. Existe uma narrativa, né, uma forma histórica de se contar a questão da batalha espiritual, que começa com a queda dos anjos, a guerra celestial. A guerra celestial, elas permeiam a teologia judaico-cristã. Isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente acha que isso só existe no cristianismo, ou é coisa de protestante, e não é verdade. Você vai ver que, historicamente, os judeus, eles também criam nessa rebeldia celestial, nessa guerra que aconteceu no mundo espiritual, e que há uma guerra espiritual para nos afastar da vontade de Deus. E os cristãos também entenderam isso mediante a palavra. E especialmente
porque no contexto histórico, os primeiros cristãos de renome eram pessoas judias de alto conhecimento. Os apóstolos, nem tanto os primeiros apóstolos, nem tanto mais Paulo e os que vieram posteriormente com um grande conhecimento teológico, um grande conhecimento das escrituras, do que a gente chama de Taná, que é o conjunto da Torá, dos escritos e dos profetas. Esse grupo de pessoas, eles conheciam muito bem a história, também os conceitos, e também tinham todas as informações judaicas, e eles entendiam essa guerra, e isso aí ele é compartilhado, esse conhecimento, para nós, de uma maneira até mais ampla no conceito cristão. Amém? Então vamos falar de algumas raízes no Antigo Testamento. Essa raiz, ela vem a partir da influência maligna no Éden, né? No Antigo Testamento. Começa lá no Gênesis. A influência maligna. Existe uma linha do pensamento judaico que acha que, na verdade, Satanás não existe. Não é a nossa linha. Amém, queridos? Faz bem isso. Mas existe uma linha que de Satanás não existe. Na verdade, é o mal dentro do homem. Por isso que é uma ilustração comer o fruto. Na realidade, esquece essa ideia. Se você já ouviu isso aí, se é a primeira vez, esquece. Satanás é uma pessoa, um ser celestial, poderoso, mas não é todo poderoso. Então nós precisamos compreender isso. Era um ser celestial, é um ser celestial criado por Deus, rebelde, tá? Mas essa influência começa no Éden. A influência do pecado leva o homem à queda. Isso traz uma oposição do pecado a Deus, ou seja, o mesmo que Satanás se torna, que é opositor, adversário, o pecado nos torna adversários de Deus. Nós nos opomos a Deus. Então, as raízes no Antigo Testamento começam lá em Gênesis, por causa dessa queda do homem. No Novo Testamento, claro, todo o embate de Jesus com Satanás que nós lemos aqui. Se nós olharmos, os 4 evangelhos estão recheados de momentos em que Jesus ele está combatendo forças espirituais da maldade. São muitos demônios expulsos, enfermidades que eram ações malignas, né? Existiam muitas coisas que estavam ali entendendo. E algumas pessoas, a gente vai falar até um pouco mais à frente, vai dizer assim, não, pastor, mas veja bem, os judeus não acreditavam em demônios. Querido, não é verdade. Bote bem isso no seu coração. Às vezes, nós como cristãos, a gente quer se afastar do judaísmo a tal ponto de negar algumas coisas muito simples. Jesus estava em Israel. Boa parte do seu ministério acontece na Judéia e na Galileia. Queridos, dizer que os judeus não acreditavam em demônios, então quem eram aquelas pessoas que chegavam para Jesus e falavam assim, olha, o demônio pega meu filho, lança ele no fogo. Olha, minha filha está... Aí você vai dizer assim, não, aquela mulher era uma mulher cirofenícia, né? Estava em Samaria. Minha filha está horrivelmente endemoniada. O centurião romano fala que o filho estava morrendo. Gente, mas eles estão falando para um judeu. Eles não vão falar uma coisa que Jesus fala assim, fala sério, não acredito nesse negócio não. Você está entendendo? As pessoas ali, se não acreditassem nisso, teriam tentado parar o ministério de Jesus, e aquilo ali fazia parte do contexto popular. Você pode até dizer assim, não, mas Jesus é Deus, ele sabia que era demônio. Mas as pessoas ao redor não seguiriam uma pessoa que estaria acreditando numa coisa que eles não acreditariam. Então, assim, a gente precisa entender, ter um pouquinho de consciência, que a gente não pode negar a eficácia daquilo que aconteceu, do que está escrito no Antigo Testamento. Eu não vou trazer isso para a minha vida como prática, mas entendê-lo, né, no mínimo inteligente, para que a gente não cometa as gafes de querer se afastar tanto e chegar a uma conclusão pífia. Amém? Bom, Efésios capítulo 6, que vai ser o segundo texto que nós vamos meditar nele, ele também é algo muito poderoso para a gente. Ele fala sobre as
armaduras de Deus. E aí a gente vai entender que há uma batalha nesse campo aí, porque no versículo 12 de Efésios 6 vai dizer que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, poderes, dominadores e o príncipe das trevas desse século nas regiões celestiais. Então não está falando de uma batalha que a gente trava aqui fisicamente, corporeamente, até porque ele já começa dizendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então há contexto tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento para entendermos batalha espiritual. O movimento moderno da batalha espiritual ele começa por volta ali dos idos dos anos 60, década de 60. A década de 60, especialmente aqui no Brasil, e eu vou falar do contexto brasileiro, tá? Porque não adianta a gente falar de contextos de outros lugares, porque muda muito e a gente teria que trazer uma adaptação. Então a gente vai prender ao contexto brasileiro. Nos anos 60, nós tivemos um grande avivamento pelo Brasil, né? Especialmente combinando com o avivamento que acontece, que vem surgir os batistas nacionais. A maioria das igrejas eram tradicionais, como a gente chama popularmente, mas elas eram, na verdade, igrejas históricas que haviam afastado-se da questão de dons espirituais, demonização e etc. Só para você entender o conceito sobre demonização, a gente vai falar sobre isso. É um conceito que começa até na Igreja Católica, mas ao longo do tempo ele é abandonado. Né? A demonologia ela é abandonada e ela é, vamos botar assim, os primeiros pilares para essa ideia de batalha espiritual já vem lá desde antigamente do catolicismo. Então a gente precisa entender que quando chega na década de 60 aqui no Brasil há um grande avivamento. Ali começam a surgir as igrejas que eram tradicionais, batistas tradicionais, por exemplo, começam a surgir as igrejas batistas renovadas, que aí vai surgir ali a CBN, Convenção Batista Nacional, especialmente, tá? Ali também, na década de 60, começa o que nós chamamos de movimento neopentecostal. Claro que com um pouco ainda engatinhando, né, mas saindo daquela visão pentecostal mais tradicional que existia, especialmente das casas da bênção, casas de oração, Assembleias de Deus, que traziam esse conceito mais pentecostal. E aí nós temos nos Estados Unidos surge o conceito estratégico da guerra espiritual. Isso espalha pelo mundo. E a ideia era conheça o seu inimigo. Coincidentemente, na década de 60 foi onde se popularizou muito um livro chamado A Arte da Guerra, um livro de história chinesa que fala sobre a arte da guerra, sobre você conhecer o seu inimigo, descobrir os pontos fracos, onde ele atua territorialmente, para que você possa, conhecendo-o, criar uma estratégia para vencê-lo. Então, essa popularização do livro, na época A Arte da Guerra, ele traz lá nos Estados Unidos, começa esse conceito da guerra espiritual e vindo no Brasil, trazendo de volta para o Brasil, esse avivamento, essa ideia de batalha espiritual e conhecer o seu inimigo, ela se torna muito forte. Na teologia contemporânea, nós vamos ter as igrejas neocarismáticas dentro do catolicismo e as neopentecostais, elas popularizaram práticas de ativo e de confronto. O que é isso? Eu não vou aguardar o inimigo se manifestar. Eu vou orar para que ele saia. Eu vou entender o ambiente espiritual, aquilo que está acontecendo, o território qual estou pisando, e eu vou começar, vou usar uma expressão aqui, mas a provocá-lo. Né? Então, a gente vai ver que em algum momento, a gente tem em alguns cultos, alguns cultos, aquela ideia de você começar a orar e falar assim, olha, demônio fulano de tal, e começa a trazer, né, vamos botar assim, essas manifestações.
começa a querer identificar, nomenclaturar essas situações. Então, a demonologia, ela volta ao cenário. A demonologia, a gente vai explicar o que é. Ela volta ao cenário, um estudo a respeito de demônios, entender o que eram os demônios, o que eles faziam. Existem alguns conceitos, eu particularmente sou fã de um desses, que é que todo problema espiritual, todo problema mental, ele é primeiramente espiritual. Você vai ver na Bíblia, não tem uma pessoa que chegou diante de Jesus com um problema mental que não fosse tratado como um espírito imundo. Pastor, então todo problema aí de doença de saúde mental é demônio? Não. Escuta o que eu estou dizendo para você. Todo problema mental, ele tem uma raiz espiritual. Ele começa de forma espiritual. Ele vai atingir o corpo físico, porque a batalha espiritual, ela vai atacar o corpo físico. Nós vamos sentir o cansaço físico, porque é onde você luta. Você não luta no espírito. Seu corpo, seu espírito não sai do corpo, querido, para você trabalhar uma batalha espiritual. Não, você trabalha aqui, você está no seu corpo, em oração, batalhando, e a gente vai sentir os efeitos disso aí, naturalmente, ok? Então, isso aí vai ganhar fôlego novamente dentro da teologia contemporânea, que vem ali a partir da década de 60, revitalizando esses conceitos que existiam. Para que a gente possa entender, a demonologia, ela ganha força na Europa medieval. É um estudo até teológico. Logia, estudo dêmono de demônios, né? Estudo dos demônios. Tá? Antigamente era dividido a matéria, você tem no seminário teológico, você tem a angelologia e a demonologia. Hoje a gente foca mais na angelologia. Existem alguns seminários que ainda trabalham a demonologia. Eu estudei demonologia no seminário. Mas na época, na Europa medieval, ele foi muito forte. Então ali pelos idos do século VIII até o século XIV, especialmente naquele período que nós chamamos de período da Idade das Trevas da Igreja Católica, né, onde houve a Inquisição, a demonologia era algo muito forte. O estudo era muito popular, né? Mas ele volta a ganhar destaque ali a partir da década de 60, porque aquilo cessa. Aquele período foi um período muito terrível. Quando vem a Reforma Protestante, aquele poder inquisitório, ele acaba caindo, ele perde força. E aí, com isso, também a demonologia. E nós chegamos até o ponto onde já não se acreditava mais em espécie nenhuma de demônios. Né? Quando, às vezes, você pega uma coisa verdadeira e você trabalha isso de maneira errada, ruim, isso vai fazer com que caia em descrédito. E foi mais ou menos o que aconteceu com o estudo da demonologia. Na demonologia, existem alguns pontos que são principais. E aí a gente vai ouvir, eu citei o texto de Efésios 6, depois a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais profundo, mas você vai ouvir, deixa eu até colocar ele aqui na tela pra gente, um texto muito bacana. Olha aqui, Efésios 6:12, diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, está aqui, mas sim contra principados e potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bom, então aqui fala primeiramente de principados e potestades. Então, o que são principados e potestades, né? Vamos entender um pouquinho o que é isso aí, principado e potestade. Principados, no grego, tecnicamente, são ordens de autoridade, ligados à hierarquia. Então você tem autoridades que elas não foram constituídas, foram autoridades que se estabeleceram. Por exemplo, você pega aí um serviço militar, você tem um sargento, o sargento existe, você alça o posto de sargento, ou seja, você chega lá, mas o cargo já existe. Isso é um principado, é algo que já existe, alguém vai alçar aquele posto de um principado. São associações geográficas. Príncipes viram reis. Eu cresci com a rainha Elizabeth no poder, e nós tínhamos o filho dela, o rei Charles, né, o príncipe Charles. E aí, quando a rainha Elizabeth vem a falecer,
O príncipe Charles se torna o rei Charles. Então o que acontece? Os principados, ele tem uma ideia hierárquica. Você está numa posição e você pode alçar uma posição acima, superior. Também pode ser rebaixado. Mas não é disso que a gente vai falar. É de uma ideia de evolução, de crescer hierarquicamente. As posições já estão lá e isso vai crescendo. Então, principados e potestades, principados aqui nesse texto, são poderes estabelecidos que estão aguardando alguém ou algum ser espiritual a alçar essa posição para exercer a função. Eles são geralmente territoriais. Por exemplo, o rei Charles, ele é rei na Grã-Bretanha. Aqui no Brasil, não. Então, os principados, eles estão ali geograficamente localizados. Às vezes você vai ver, a gente vai aprofundar mais sobre isso em outra live, tá? Hoje eu só quero pincelar. A gente vai ver, por exemplo, lugares com uma ação específica espiritual, outros lugares com uma ação completamente diferente, né? Às vezes, ações que você vai ver uma região com muitos divórcios. Hoje isso aí, por causa do número grande de divórcios, a gente nem pode mais citar porque perdeu meio sentido. Mas a gente via uma região com um número muito grande de divórcios, outra região com um número muito grande de mortes trágicas, etc. Então são principados. As potestades são poderes delegados. Então, por exemplo, eu sou pastor. E aí, digamos que eu estou agora, tenho um batismo. Então, normalmente o pastor batiza, né? Especialmente na sua própria igreja, o pastor batiza. Mas vamos dizer, eu tinha lá em Maria da Fé o pastor César comigo, a pastora Sandra, eu tinha outros irmãos, eu tinha por hábito ensinar. Então, uma vez eu fui batizar, trouxe o pastor, na época ele não era nem pastor, não tinha cargo nenhum, o César comigo, a título de ensinamento, a batizar uma pessoa, e eu lhe permiti que fizesse as perguntas à pessoa que estava ali a batizar. Na hora apenas de descer essa pessoa na água, que a gente tem por hábito dizer, eu como ministro do Evangelho te batizo em nome do Pai, do Filho. Aí o ministro do Evangelho era eu, mas eu deleguei ao César uma autoridade para naquele momento fazer as perguntas e permitir que ele descesse a pessoa e subisse a pessoa, realizasse a prática batismal. Então, uma potestade, ela tem um poder delegado. É quando, por exemplo, nós teríamos o nosso adversário pegando e conferindo a certa entidade demoníaca um poder para uma ação específica. Então, as potestades, elas têm essa nuance, são poderes delegados. Então nós vamos ver aquelas coisas já não regionalizadas, mas às vezes temporárias. Por um determinado período acontece algo, depois no outro período acontece outra coisa, e uma situação que vai recorrendo ali e vai alternando, mudando às vezes a estratégia, mas atingindo o mesmo objetivo, ok? Então a gente tem uma tradição histórica para isso. Qual é a tradição histórica? Crenças tradicionais ou reformadas, né, que são as igrejas que a gente chama de tradicional, aquelas igrejas mais tranquilinhas, presbiterianas, batistas tradicionais, igrejas episcopais, que são as anglicanas, luteranas, etc. Elas têm menor enfoque nessa questão, eles não trabalham muito com essa visão, não. Tá? Vamos voltar aqui no texto de Efésios, capítulo de número 6, versículo 12, porque nessa versão aqui, eu estou na versão Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Almeida Corrigida e Fiel, ela tem uma questão de usar-nos, na sua tradução, a variação mais comum em todas as versões. Então essa é a variação mais comum. Em todas as versões você vai encontrar principados, potestades, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade, sempre. E aí você tem algumas variações, então Almeida Corrigida e Fiel ela não usa. Na versão Almeida Revista Atualizada, King James Atualizada, NVI,
NVI de 2011 e NAA, que é a Nova Almeida atualizada, NVI, nova versão internacional, King James atualizada. Nós vamos ter principados e potestades, mais dominadores, príncipe das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Então a gente tem a inserção de dominadores. Quando a gente vem para as versões ARC, que é Almeida Revista e Corrigida, e Almeida Revista e Corrigida de 1969, que é a versão da primeira Almeida Revista e Corrigida, nós vamos ter principados e potestades, príncipe das trevas deste século, os hóspedes espirituais da maldade. Então mantém essa versão aqui que a gente está trabalhando. Quando a gente pega a Bíblia King James e a NTLH, vai dizer governantes desse mundo. Ponto. Principados, potestades, governantes desse mundo, e acabou ali, tá? Só para a gente entender o que a gente está trazendo para você. Bom, dentro da demonologia judaica, né, e o Antigo Testamento, é um grande engano crer que o judeu, mesmo hoje, não creia numa ação demoníaca. Vou voltar aqui para o principal. A gente já falou isso. A própria tradição entende o conceito de uma rebelião celestial, os livros históricos, assim como todo o Taná, que aí o Taná é uma palavra para identificar a Torá, o Navi, que são os escritos, e os livros Navi, que são os profetas, e os escritos, tá? Que seriam ali os Salmos, etc., e outros livros, que a gente chama basicamente de livros históricos, tá? Alguns livros rabínicos, livros de tradição talmúdica, né, eles vão trazer esse entendimento para a gente. E até, irmãos, alguns apócrifos judaicos, especialmente esse apócrifo famoso do livro de Enoque, que a gente sabe não é um livro judaico, né? Mas é um livro que se tornou aí famoso, muito popular, né? Muita gente quer conhecer, entender. Assim, eu não indico, já li, não indico não, tem algumas coisas que acabam confundindo demais, mas há esse entendimento. Então, contudo, o judaísmo antigo e bíblico entende uma ação demoníaca que está proporcionalmente ligado ao afastamento de Deus. O que acontece? Eles entendem que os demônios, eles naturalmente atuam quando você se afasta de Deus. Então você vai ver que é uma ação de Deus toda vez que o povo de Israel era atacado por ter se afastado, era uma ação demoníaca, perdão, quando o povo de Israel era atacado porque eles se afastaram de Deus. Então era proporcionalmente relativo, né? Todo ídolo é demônio, então todo deus estrangeiro aí era demônio. Se eu me afasto de Deus para qualquer direção, eu já estou me inclinando a demônios. Exemplos são sacerdotes atribuindo, como é que a gente sabe disso, né? Um exemplo, os sacerdotes atribuem a Jesus, os milagres de Jesus, a Beelzebu, a uma entidade, né? E eu te expliquei aqui, Beelzebu, ele é pai das moscas, ele era considerado o maioral dos demônios. E por que isso? Porque você tinha vários altares de sacrifício para vários deuses pagãos. E cada deus tinha uma exigência particular e uma ação particular também. Mas em todo sacrifício tinha mosca. Então, quem era o maioral dos demônios? Aquele que estava em todos os lugares. Pai das moscas, Beelzebu. Não era especificamente um demônio, mas era um conceito. Então, para você ver, os sacerdotes, eles falaram isso de Jesus. Então, volto a dizer, negar que o judeu não crê em demônio é, no mínimo, você negar uma realidade bíblica, né? Mas nós temos aqui também algumas bases bíblicas. Por exemplo, no Novo Testamento, a gente tem um texto aí de Efésios, capítulo 6, especialmente dos versículos 11 a 13. Nós vamos ter Tiago, capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 10, 4 e 5, um texto muito interessante, que vai dizer que as armas da nossa milícia, elas são espirituais, né? Olha que poderoso. E aí nós temos lá 1 Pedro 5,8, por exemplo, que vai dizer que o diabo ele anda em derredor. Então ele está falando efetivamente sobre uma ação
do diabo. Já no Antigo Testamento, nós temos muitos textos também que falam sobre essas ações demoníacas, mas tem um texto aqui que eu gostaria muito de ler, Salmo 106, eu vou pegar aqui pra gente, tá? Calma aí, só um minutinho, eu vou chegar aqui para nós lermos Salmo 106, tá? Salmo 106, versículo 37. No Antigo Testamento nós temos, por exemplo, o texto de Daniel, capítulo 10, que Daniel disse que estava orando e o príncipe da Pérsia tinha retido a bênção dele, né, ele fazendo uma alusão também ao adversário retendo a bênção de Daniel, Miguel precisando entrar na batalha. 1 Reis 22, 19 e 23, Zacarias 3, do 1 ao 2, Deuteronômio 32, 17, e aí Salmos 106, 37 e 38 diz assim, ó: demais disso sacrificam seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramam sangue inocente, sangue de seus filhos e suas filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. Tá vendo? A relação que eu falei para você, os ídolos já eram entendidos como demônios. A terra foi manchada com sangue. Então, no Novo Testamento é muito simples, porque a gente olha os milagres de Jesus e em muitos deles nós vamos perceber Jesus nesse confronto natural, atribuindo literalmente o poder de algumas enfermidades e algumas situações a demônios. Então, é muito importante a gente entender, tá vendo? A realidade existe realmente, essa realidade da batalha espiritual, tá? Quais são as maiores diferenças do Antigo Testamento e do Novo Testamento nessa questão? O Antigo Testamento enfatiza a soberania de Deus, ponto. Enfatiza isso. Uma soberania que ela é absoluta sobre nações, sobre potestades, sobre principados, poderes espirituais, não tem autonomia ou poder igual ao Criador. O que acontece? A partir do momento que eu deixei o soberano, o eterno, eu já estou numa ação demoníaca. Eu costumo dizer, quando ministro sobre essa questão de batalha espiritual, que você serve a Deus apenas diretamente. Todo mundo que serve a Deus precisa de consciência, metanoia, mudança de mente para servir a Deus. Você precisa ser consciente para você servir a Deus. Ninguém serve a Deus por acaso ou sem querer. Agora, você, ao adversário das nossas almas, você serve a ele direta ou indiretamente. Diretamente quando você declaradamente está fazendo aquilo em serviço dele, mas indiretamente quando você não está fazendo para Deus. Ok? Então, no Antigo Testamento, quando eu deixo a soberania de Deus, eu indiretamente já estou servindo ao nosso adversário. E é isso que nós precisamos entender. Esse é o conceito do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, o desenvolvimento é um pouco mais progressivo. Nós temos um contexto de um mundo muito maior aqui. Então, o Novo Testamento tem um desenvolvimento mais progressivo sobre a doutrina de anjos e demônios, né? Nós vamos ver algumas manifestações mais claras de anjos e não do anjo do Senhor, né? Com a pessoa, uma teofania, né? Anjos se manifestando. Vai se estender e se torna explícita e detalhada nos evangelhos e alguns outros textos do Novo Testamento, né? O Antigo Testamento tem um enfoque amplo em um povo, uma nação, enquanto no Novo Testamento foca primeiro em Jesus e depois, ainda que no povo de Deus pela terra, temos contextos pontuais. Assim, por mais que o evangelho ele comece em Jesus, né, e ele vá se estender nas missões, nas viagens missionárias de Paulo, chega até nós hoje, os contextos são bem regionalizados. Você vê que o que Paulo enfrenta em Éfeso é diferente do que ele enfrenta em Corinto. Então a gente tem essa ideia muito de principado e de potestade muito evidente, porque são contextos diferentes. Para que a gente possa partir agora para o nosso final e voltar lá no texto de Mateus, capítulo de número 11, a gente vai falar sobre alguns nomes brasileiros que vêm surgindo, que vieram surgindo desde a década de 60, que falam sobre coisas ligadas à batalha espiritual, como jejum, oração, como intercessão, cura interior e etc. Bom, nomes ligados a jejum. Hoje, a pessoa com maior envergadura nesse sentido é Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá,
Inclusive ele tem um livro que virou um best-seller, que é A Cultura do Jejum. Um livro muito bom, tá, queridos? Então hoje a pessoa com maior envergadura no assunto de jejum é Luciano Subirá. Nomes ligados a ministrações sobre quebrantamento já no início da década de 70, pastor Genivaldo Bento, né, até hoje é uma pessoa que é muito ligada a essa questão do quebrantamento. Né, nomes que foram ligados à cura interior. Nós temos Valnice Milhões, Valnice Milhões, nós temos Ezenete Rodrigues, né, são nomes que são muito ligados, são duas mulheres muito ligadas à questão da cura interior. Uma pessoa que também era muito ligada à questão de cura interior foi a pastora e cantora Ludmila Ferber. Ela tinha uma visão muito voltada à questão da cura interior. Nomes ligados à libertação, talvez o maior nome ligado à libertação no Brasil é Neuza Itioca. Neuza Itioca é literalmente uma sumidade, tem materiais fantásticos. Alguns nomes que perderam prestígio, mas que também, lá nos idos dos anos 80 especialmente, eles tinham grande envergadura, mas eles acabaram perdendo prestígio com sequência dos fatos da própria vida. Foi Caio Fábio, que era o reverendo Caio Fábio, né, bispo Caio Fábio, e Daniel Mastral, agora falecido Daniel Mastral, que chegou a escrever livros como Filhos do Fogo e outros livros também assim de grande alcance na época, mas eles perderam um pouco da sua envergadura por causa dos fatos decorrentes ao seu ministério. Irmãos, por incrível que pareça, quando a gente fala sobre batalha espiritual, os maiores nomes no Brasil que começaram a falar disso passam por Edir Macedo, R.R. Soares e Valdomiro Santiago. R.R. Soares e Valdomiro Santiago foram discípulos de Edir Macedo, né? Começaram junto primeiro R.R. Soares, que eu acho que é cunhado, uma coisa assim, de Edir Macedo, antes dele sair para a Igreja Internacional da Graça de Deus, e o Valdomiro Santiago é quem assume o lugar do R.R. Soares, depois sai para a criação da Igreja Mundial do Poder de Deus. Então eles, na década de 60 e 70, foram os grandes nomes, tá, do assunto batalha espiritual. E outros nomes também que nós temos de destaque que falam sobre esses assuntos, ou pontualmente ou variadamente, nós temos a Sônia e o Estevão Hernandes, da Igreja Renascer. Nós temos Helena Tanuri hoje, né? Helena Tanuri, que foi da Igreja Batista de Lagoinha, não sei se ainda é, mas foi de lá. Helena Tanuri, não, estou fazendo confusão, não é Helena Tanuri. Não, Helena Tanuri sim, a outra que é uma coisa Raquel, agora fugiu o nome dela que não é. Mas Helena Tanuri foi inclusive do Ministério Diante do Trono, tá certo. E o pastor Jorge Linhares, né? Jorge Linhares tem livros como Bênção e Maldição e outros títulos famosos. Bom, para que a gente feche esse assunto, porque hoje nós queríamos, melhor dizendo, trazer um contexto. Uma pergunta importante: existe base para a batalha espiritual? Eu falei que tem algumas perguntas e respostas, né? Sim, claro que existe base. Claro que existe base. A Bíblia te dá essa base, o contexto teológico te dá essa base. Nós precisamos saber que isso é bíblico, tá? Nós temos como aprender sobre isso, temos como entender algumas nuances, e é o que nós queremos fazer, entender. Claro que o Espírito Santo é quem nos revela todas as coisas, existem coisas que a gente não vai falar aqui, porque o Espírito Santo vai precisar de um particular com você e é uma questão de momento. Tem como a gente se aprofundar no assunto? Tem. Vale a pena se aprofundar demais? Particularmente eu acredito que existe um limite. Se você começar a se aprofundar muito, você vai acabar se envolvendo muito na questão dos demônios, porque é muita informação que o povo bota aí, e aí você acaba perdendo a linha. Então vale a pena a gente se aprofundar sim.
mas sabendo o limite, com discernimento. Para que a gente feche, vamos voltar aqui, texto de Mateus capítulo de número 11, versículo de número 10, Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Perdão, queridos. Jesus ele entendeu um limite. Satanás traz a primeira tentação, a segunda tentação, e na terceira o Satanás chega para Jesus e diz: olha, se você prostrado me adorar, Jesus, vai-te. Antes mesmo de citar o texto bíblico que diz: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestará culto, só a ele servirás. Queridos, Jesus diz: vai-te, Satanás. Por quê? Porque existe uma questão de discernimento. Esse assunto é um assunto que carece de discernimento. A gente não pode simplesmente achar que a gente vai entender tudo e vamos virar uma sumidade. Não existe. Ao longo de séculos, ninguém chegou a um entendimento pleno. Em algum momento eles tiveram até que parar de falar do assunto porque não havia conhecimento suficiente para isso. Então nós precisamos de discernimento. Essa live de hoje, ela teve enfoque em te trazer história e te preparar para que você tenha um desejo de vir na próxima. Porque na próxima nós vamos estar falando sim sobre assuntos como os tipos de batalhas mais frequentes e vamos falar sobre sonhos. É um assunto que eu gosto muito. Nós temos uma live no Instagram completinha sobre sonhos, é fantástica, eu acho muito bom, muito legal você ir lá assistir. Nosso Instagram, @pastor.rodrigo. Vai lá, você vai gostar. Então, querido, que o Senhor te abençoe. Saiba que eu e você estamos enfrentando uma guerra invisível, uma guerra que está acontecendo nesse momento nas regiões celestiais. Nós não precisamos conhecer o livro A Arte da Guerra, mas nós temos a palavra de Deus, que é o nosso norte, e ela nos conta da guerra suficientemente para a gente saber como estar preparado nela. Santidade, vida com Deus, vida no Espírito são fundamentais. Leitura da Bíblia é fundamental para que a gente possa vencer nessa guerra. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e que você possa aproveitar muito dessa palavra. Como eu falei, é um mini seminário, eu estou começando a semear na sua vida. Nós temos aí mais pelo menos 3 lives para poder te deixar com uma terra muito bem semeada, bem regada, para que você possa colher muitos frutos. Amém? Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, quero abençoar a vida dos meus irmãos queridos e amados que estão conosco aqui nessa live, que nos acompanharam e que certamente vão fazer essa trajetória conosco em todas essas ministrações para serem alcançados pela Tua presença. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho e pelo Teu Santo Espírito a nos guiar. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deixa seu like aí, compartilha esse vídeo e vai lá no Instagram ver as nossas lives mais antigas, que vai falar sobre sonhos, é muito profunda. Tem outras ministrações, outros reels, que eu tenho certeza vai edificar demais a sua vida. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. E até a próxima live de segunda na terça, em nome de Jesus. Paz.